Olá, pessoal, povo abençoado do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eu venho hoje pela manhã, neste domingo, compartilhar uma visão com vocês, ao qual hoje pela manhã nós tivemos, e nós não cremos em coincidência. Nós cremos em providências do Senhor, do Espírito Santo, do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E meus amados, hoje pela manhã, o Senhor me deu uma visão, ao qual eu não esperava, ao qual eu não pedi e ao qual também eu não desejei. Mas o Senhor, ele tem os seus mistérios, o Senhor, ele tem os seus propósitos. E eu não poderia deixar e não posso deixar de compartilhar esse comunicado espiritual que o Espírito do nosso Senhor, o Deus o Todo-Poderoso, nos compartilhou, nos comunicou. Mas antes, meus amados, eu venho conversar com vocês o porquê que eu estou compartilhando essa experiência espiritual. E hoje pela manhã, meus irmãos, quando eu sempre olho as notificações do YouTube, vimos que a irmã Josi estava compartilhando uma experiência espiritual que ela teve da parte do Senhor. E, meus amados e meus irmãos, pasmem, minhas irmãs, muitas coisas que ela, alguns pontos que ela relatou na visão dela, se encaixaram com a visão que o Senhor nos revelou hoje pela manhã. Foi visão. Eu não estava dormindo também não, tá, irmãos? Eu estava deitado, mas eu já tinha acordado. Só estava com os olhos fechados. Mas o Senhor veio e nos revelou essa visão. E são pontos, meus amados, que assim, a gente glorifica muito ao Espírito de Deus nos compartilhar isso, porque o Pai, o Todo-Poderoso, ele é maravilhoso. E ele sabe como agir no meio dos seus pequeninos. Mas antes de tudo, meus amigos e minhas amigas, eu vou deixar uma palavra para vocês, aonde o qual o Senhor, ele confirma a revelação dessa experiência espiritual que o Senhor nos passou, com a seguinte palavra, que se encontra no livro de Provérbios, o capítulo 26 e o versículo 1, que diz o seguinte: como a neve no verão e como
como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Meus amados, quando o Senhor me deu essa palavra, a gente entendeu na hora o que o Senhor queria dizer. O Senhor que nos passou, na verdade, nos passou a sua vontade e a sua revelação. De que como a neve no verão e como a chuva na ceifa, quer dizer, esses períodos climáticos, realmente eles são merecedores um do outro, porque fazem parte do ciclo. Mas a honra, ela não faz parte do insensato. E meus amados, tem uma pessoa, infelizmente, em nosso meio. No nosso meio eu falo na plataforma, que ela está sendo desonrada pelo Senhor. Ela está sendo desonrada. Ela foi honrada, mas ela está sendo, o Senhor está revelando que ela está sendo desonrada, porque ela está sendo insensata. E antes, meus amados, de soltar o vídeo, na verdade eu vou soltar o áudio da irmã Josi, eu vou contar para vocês primeiro a visão que o Senhor me revelou, e aí logo após eu vou soltar o áudio da irmã Josi contando a revelação que ela teve também em visão por parte do Senhor. Verifique, irmãos, que muitos pontos se batem. Pode ser até dentro de um contexto diferente, mas a mensagem é a mesma. Então, meus amados, a visão que o Senhor me deu hoje pela manhã foi que nesta visão eu era um missionário. Eu era um missionário vestido de um terno azul. Só que eu era um missionário cego, cheio do Espírito de Deus, mas cego. E eu entrava dentro de uma casa, e essa casa estava cheia de irmãos e irmãs com a Bíblia na mão, cheio de pessoas. Eu entrava dentro desta casa e esta casa estava cheia de pessoas, mas era cheia mesmo de pessoas com as Bíblias na mão. E ao entrar dentro desta casa, quando eu entrava dentro desta casa, o Senhor me levava para um quarto. Eu entrava dentro de um determinado quarto. E quando eu entrava ali dentro de um determinado quarto, eu entrava ali dentro e o povo de Deus, os irmãos e as irmãs que estavam me acompanhando, eu perguntava assim para eles assim: amados e amadas, por que a pastora, por que a irmã, eu falava assim, por que a irmã aqui, a irmã Camila, que é essa pastora famosa que nós conhecemos, mas desde já eu já vou deixar bem claro para os irmãos que não era a pastora Camila, era uma outra mulher. Aí eu entrava dentro deste quarto e eu perguntava para os irmãos, por que a irmã, ela se encontra aqui nessa cama, nesse colchão,
somente de sutiã e de calcinha. E pasmem, irmãos, o sutiã era vermelho e a calcinha vermelha. Olha só. E eu perguntava, por que, irmãos, ela se encontra desse jeito aqui nesta cama? Sendo que ela é templo sagrado do Espírito de Deus. Irmãos, peguem as vestimentas dessa irmã e vistam ela agora. Só que nessa visão, alguns irmãos e algumas irmãs perguntavam para mim, mas, missionário, como é que o senhor está sabendo que a irmã se encontra nesta cama aqui, seminua, de peças íntimas? Se o senhor é cego e não está vendo o que a gente está vendo. Olha só o mistério forte do Espírito revelador do Deus o Todo-Poderoso. Aí me perguntavam isso. Se o senhor é cego, como é que o senhor está vendo isso? Aí eu dizia, o Espírito de Deus falava para essas pessoas, através de mim, o seguinte: que o ser humano ele pode esconder as suas práticas das vistas dos homens, mas o ser humano ele nunca esconderá as suas práticas dos olhos de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, essa visão, acabava. Meus amados, muito forte. Oh Deus Todo-Poderoso. Muito forte. Mas aí, os irmãos podem perguntar, peraí, então quer dizer agora que o bom combate, vai agora estar pagando de profeta? Vai agora estar pagando de revelador também? Igual esses outros por aí, que a gente vê revelando as coisas de barriga cheia, revelando as coisas que vêm da carne, para querer se promover. Meus amados, meus irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus sabe do meu coração, eu não iria trazer aqui para os amados uma experiência espiritual, uma revelação visionária do Espírito de Deus para me promover. E nem tampouco para me achar ser profeta, porque eu não sou profeta e nem quero ser profeta. Eu sou simplesmente um servo do Senhor. Eu sou somente um pó da terra que o Senhor sopra. Eu sou somente isso. E mais nada. Absolutamente mais nada. Até porque eu sei dos meus erros e das minhas falhas que eu possuo. Mas eu estou aqui trazendo à tona essa experiência espiritual, amados, justamente para confirmar a experiência espiritual que a irmã Josi, ela teve. E eu tive essa revelação espiritual momentos e horas antes da irmã Josi divulgar este vídeo aonde ela compartilha essa experiência espiritual. Então eu estou vindo aqui justamente porque eu tive uma experiência
E o Senhor confirmou essa experiência através de uma outra experiência na irmã. E eu deixo aqui bem claro para os amados e para as amadas irmãs. Se você também teve uma visão parecida com essa esses dias, ou alguns dias atrás, compartilhe essa visão para reforçar a revelação que o Senhor vai passar, porque tudo o Senhor mostra antecipadamente antes dele cumprir aos seus pequeninos. Porque o nosso intuito aqui é que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e engrandecimento, ele seja somente direcionado ao nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, e a mais ninguém. Somente o Criador é digno de honra, somente o Criador é digno de glória, somente o Criador é digno de louvor e de adoração e reconhecimento. Somente o Senhor. Até porque essas capacidades não vêm de nós. Essas capacidades espirituais de tomar conhecimento de acontecimentos que virão a acontecer, ou de acontecimentos que estão acontecendo, ou de acontecimentos que aconteceram, somente pertence à capacidade do Deus, o Todo-Poderoso. Porque nós, criaturas, não temos essa capacidade de prever e de enxergar estas coisas. Então, meus amados, eu vou soltar aqui em áudio a experiência espiritual que a nossa irmã teve. E depois, no final do vídeo, nós vamos comparar alguns trechos que a irmã teve que se bateram e que se encaixaram. Porque o Senhor, Ele quer realizar um conserto na vida de alguém. Eu vou deixar aqui bem claro. O Senhor, Ele quer deixar um conserto. Ele quer consertar a vida de alguém, de uma mulher, que ela está atuante no trabalho espiritual, que ela aparece e faz o trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual que ela está fazendo, por causa do pecado que ela pratica, ela está perdendo a espiritualidade, ela está perdendo a unção que o Senhor colocou na vida dela através dos dons. E uns dias atrás, meus amados, o Senhor falou comigo: olha, vai orar para mim e eu não vou ouvir mais a sua oração. Vai pregar, mas não vai ganhar mais almas. Vai falar em línguas, mas eu não mais a ouvirei. Vai expelir demônios, e esses demônios vão a resistir. Veio esse ímpeto em mim do nada. Eu estava no banheiro, tomando banho. E olha, meus amados, Deus, Ele tem os mistérios dele. Deus, Ele tem muito ciúme. Muito ciúme pela sua obra. Muito ciúme pelo seu nome. Muito ciúme pela sua palavra, pela sua reputação de Senhor o Todo-Poderoso. E Ele não aceita a criatura sujar
a reputação, a santidade que o nome dele carrega, que a palavra dele tem, que os dons que ele libera aos seus possui. Enfim, nada que pertença ao Senhor, o Senhor nunca irá permitir a criatura envergonhar. Porque o Senhor, ele tem muito ciúme das coisas dele. Muito e muito ciúmes. Então você que é dado a ser profeta, cuidado. Você que deseja tanto ser profeta, cuidado. Muito cuidado. Você que quer fazer a obra do Senhor, muito cuidado. Porque a obra do Senhor, ela não é somente orar, jejuar, falar em línguas, ler a Bíblia, expelir demônios, realizar curas e milagres extraordinários, beneficiar a vida do teu irmão e da tua irmã. Não é somente isso. Deus exige também a nossa santidade. A espiritualidade, ela exige isso do ser humano. Ela exige isso. E quando nós fugimos disso, nós somos cobrados pela própria espiritualidade, pela própria lei que o Senhor ordenou e determinou dentro do campo espiritual. Eu vou liberar aqui, irmãos, o áudio da irmã relatando a visão espiritual que ela teve. Paz do Senhor, meus queridos, como estamos por aqui? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, com a vida de todos aqueles a quem você ama. Quero já pedir que ignore o barulho do ventilador, porque aqui está muito calor, então não tem como gravar esse vídeo se o ventilador não estiver ligado, né? Pois eu ainda não tenho ar-condicionado, então vocês vão ter que aturar o barulho do ventilador. Brincadeira. Gente, como vocês já leram no título, sim, eu tive uma experiência com o próprio Deus e quero transmitir para vocês. Pensei, repensei, será que compartilho, será que não compartilho? E decidi compartilhar. Então eu já quero pedir que você assista esse vídeo, que você comenta aqui nos comentários se você já teve experiência, se você já teve alguma visão com Deus. Fala aqui nos comentários sobre a experiência que você já teve com o próprio Deus, porque esse Deus é maravilhoso, é perfeito. E o versículo ao qual eu quero usar por base se encontra aqui no livro de Atos 2, é o versículo 17, que diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então esse é o versículo base que eu quero usar neste vídeo. E vou contar a minha experiência, que eu não consigo qualificar se foi sonho ou se foi uma visão. Pessoal, vocês prestaram atenção? Olha só. Antes de eu começar a gravar este vídeo, o Senhor me deu uma palavra antes. E a palavra que o Senhor me deu foi em Provérbios, capítulo 26, versículo 1, ao qual o entendimento que nós tiramos desse versículo foi que a honra não convém ao insensato. Quer dizer, a pessoa insensata, ela não merece ser honrada. Ok? E logo mais, eu não sabia desse versículo que a irmã Josi usou para confirmar a revelação que o Senhor passou para ela.
através de visão. Que fala de quê? De liberamento de dons. Que fala de quê? Da presença do Espírito de Deus dentro da pessoa. Aí a pergunta que nós fazemos, mas irmão, o que tem a ver esse versículo que você falou com um versículo que a irmã citou? Amados, tem tudo a ver. Irmãos, preste atenção. Será que você ter a presença do Espírito de Deus, do Criador dentro de nós, será que você ter os dons do Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, ativados, liberados na sua vida, será que isso não é uma honra? E o Senhor fala aqui de honra. Vocês estão entendendo agora o espírito que o Senhor está querendo passar? A honra que o Senhor está falando aqui, ela está se referindo aos dons, está se referindo à presença do Deus, o Todo-Poderoso, nesta pessoa. Mas essa pessoa passou a ser o quê? Insensata. E por essa pessoa passar a ser insensata, ela não mais merece ter a presença de Deus e nem os dons de Deus. Por quê? Porque ela passou a ser uma pessoa insensata. Vamos continuar aqui, eu vou liberar. Assista até o final para você entender melhor. Vamos, gente. Eu já quero deixar bem claro que eu sou nordestina, sou piauiense e desde 2008 eu moro aqui em São Paulo. Porém, eu estava deitada numa certa noite e ali, sabe aquele sono leve que você tá dormindo, mas parece que está acordado? Então era assim. Aí eu ouvi uma voz que dizia o quê? Olha só, amados, veja bem, a visão e a experiência que eu tive hoje com o Senhor através do dom da revelação, de visão. Eu não estava dormindo, eu estava deitado. Eu não estava dormindo, eu estava deitado. E, pasmem, a mesma experiência que a irmã teve, eu também tive. Ela não estava também dormindo, ela estava simplesmente deitada. Olha só, como Deus é maravilhoso e Deus é lindo. Vamos continuar ouvindo. Que era como se eu estivesse lá na minha cidade, no Piauí, e a voz dizia assim que eu tinha que trazer uma mensagem que se encontrava no livro de Mateus, e essa voz falou o capítulo, só que eu não consigo lembrar o capítulo, mas que era lá na minha cidade, que era no livro de Mateus, isso eu me recordo. Então, a voz falou, né, que assim, você vai, como se eu tivesse recebido um convite para ministrar a palavra lá na minha cidade. Aí eu fui na rua de cima. Quando eu passava na rua, eu via muita gente com a Bíblia aberta, muita, e não era... Olha só, pessoal, preste atenção nesse detalhe. Preste atenção nesse detalhe. A irmã, ela teve uma visão, Deus mostrou para ela que ela ia para um determinado lugar, e nesse lugar ela encontrava pessoas com a Bíblia aberta. Qual foi a visão que o Senhor trouxe para mim? Que eu ia a uma determinada casa, e quando eu entrava nesta casa, eu via, através do Espírito Santo, muitas pessoas com a Bíblia na mão. Mas era muita gente mesmo, não era pouca não. Olha só, vamos continuar a ouvir.
boca, com a Bíblia aberta, mas mesmo assim eu continuava a minha caminhada, e lá eles ficaram com a Bíblia aberta. Quando eu chego na esquina, eu me deparo com uma casa, na esquina que era para dropar para ir para a rua da casa que eu morava, né, que eu ia pregar. Cheguei na esquina, eu vi uma casa, só que essa casa ela não tinha teto e nenhum móvel dentro da casa, era como se fosse, pode considerar um alicerce que estava alto, mas não estava terminado, mas no sonho aquilo ali era uma casa de morada. Olha só, amados, casa, hein? E Deus me levou para uma casa, olha só as coisas batendo. E ali tinha duas crianças que estavam muito magra. E aí disse que eu passei ali e não me demorei e continuei, entrei na minha rua, que era para onde eu ia pregar, lá na casa que eu morava, né, lá na minha cidade. Antes de eu chegar, eu encostei em outra casa, porque alguém me falou que tinha um homem, como se esse homem estivesse possesso. Só que eu fui lá, cheguei lá, o homem estava simplesmente com a bermuda, sem camisa, também muito magro, e a situação da casa a qual ele estava era igualmente a primeira, onde estavam as crianças. E ali eu comecei a conversar com aquele homem, explicar. Amadas, essas crianças que o Senhor mostrou para você, magras, na verdade representam pessoas que ainda são... Amada, essas duas crianças que o Senhor te revelou, crianças magras, nós entendemos que essas crianças são pessoas ainda que precisam ainda do alimento espiritual do Senhor. São pessoas ainda que são fracas, vamos se dizer assim, débeis, espiritualmente falando. A questão de Deus te mostrar essas duas crianças magras, nós entendemos isso. Vamos continuar a gravação. Aquilo ali que ele estava vivendo não provinha de Deus, comecei a pregar para ele e fazer orações. Só que quando eu começava a orar, eu olhava assim para cima e no sonho era como se eu visse o inimigo manifestado no teto. Não tinha teto, mas assim no ar. Sabe quando você olha e aí eu já enxergava ele lá. Olhava para um lado, eu também conseguia ver e eu fazendo a oração. E uma voz me dizia assim, fecha os olhos. Aí disse que eu fechava os olhos e continuava aquela luta de expulsar aquele demônio da vida daquele homem. E foi uma batalha, isso no sonho. Eu já tive uma experiência de repreender o demônio em uma pessoa, e só quem já fez isso sabe o quanto a retaliação sobre a nossa vida é pesado. Parece no outro dia que você levou uma surra. Então, minha irmã, o que acontece com relação a essa circunstância espiritual que o Senhor te revelou? O nosso entendimento sobre a questão de Deus te dar essa visão à irmã, de se esforçar muito, vamos se dizer assim, para expelir, para expulsar a presença de um espírito maligno em uma pessoa. Simplesmente o entendimento que nós temos com isso é que existe algo na vida de alguém, de uma pessoa que vive a prática espiritual. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, vivem o evangelho, vive a pregação, vive todas as práticas espirituais, mas esta pessoa ela está perdendo a unção. E como ela está perdendo a unção de Deus na vida dela, os espíritos malignos, eles estão resistindo a esta pessoa.
Vocês estão entendendo? Eles estão resistindo esta pessoa. Mas mesmo assim, com um pouquinho ainda de unção que essa pessoa tem de Deus na vida dela, ela ainda está conseguindo fazer o trabalho espiritual. Só que não está conseguindo fazer mais como era antes. Por quê? Porque tem uma brecha de um pecado na vida dessa pessoa. E nós entendemos, vamos dizer assim, de antemão, que essa pessoa seja uma mulher. Por que o irmão está dizendo que pode ser uma mulher? Porque vocês estão lembrados da imagem que o Senhor me passou lá atrás? Lá na frente, os irmãos vão ver que essa imagem de peças íntimas, a irmã também vai ter em uma outra situação lá na frente também, que na verdade a peça íntima ela representa uma situação de imoralidade, de sensualidade, de sexualidade, que essa mulher, ou vamos dizer, este homem que faz a obra de Deus, faz o trabalho espiritual de Deus, está praticando. Mas por causa dessa prática, a unção de Deus está sendo retirada dessa pessoa. Irmãos, eu não sei quem é. Nós acreditamos que seja uma pessoa grande. Nós acreditamos que seja uma pessoa de nome. Não é como nós, anônimos. É uma pessoa de nome. Uma pessoa que é bem conhecida. Uma pessoa que está acima de nós, vamos dizer assim, aqui na plataforma. E que todos nós conhecemos. Ou já ouvimos falar dela, ou dele. Eu acredito mais que seja uma mulher. Eu não acredito que seja um homem. Eu acredito mais que seja uma mulher que faz a obra de Deus. Que faz o trabalho espiritual de Deus. Mas ela se deixou se levar até hoje com essa prática da sensualidade. E Deus já está começando a cobrar. E ele diz que tem pressa em fazer o conserto. Não sei de que maneira. Não me perguntem. Mas foi o que o Senhor me passou. Então vamos continuar a ouvir o relato da visão espiritual que a nossa irmã Josi, ela teve. Aconteceu isso, de eu repreender essa menina. No outro dia parecia que eu tinha sido tomado uma surra, que eu não conseguia nem me mexer, toda dolorida, isso na vida real. Voltando pro sonho, aí disse que eu ali naquela batalha de expulsar, até que eu saí dali, já não ia mais pra onde era o meu destino, no caso, já não via mais nenhuma semelhança com a minha cidade e nem com a casa que era para mim ministrar. Aí disse que eu saí dali muito cansada daquela luta lá, porque o homem estava coçando. Aí disse que eu ia no caminho. Quando eu ia no caminho de cabeça assim, meio cabisbaixa, porque já tinha esgotado minhas forças, eu dou de cara com 3 pessoas com vestes assim, meio que vulgar, né? Roupa preta, com as correntes na mão. É como se essas 3 pessoas tivessem de calcinha de couro e um sutiã de couro. Olha só, pessoal, preste atenção nesses detalhes dessa mensagem espiritual que o Senhor passou para a irmã. Preste atenção. Vamos agora fazer uma pequena comparação. Nessa visão, veja bem, nessa visão, ela está vendo 3 pessoas, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, mas vamos entender que sejam mulheres, de peças íntimas. E detalhe, com um chicote na mão, como se fosse aquelas mulheres. Como é que eu vou dizer para vocês? Qual a palavra que eu vou encaixar aqui, Senhor? Aquelas mulheres que fazem filme pornô,
vamos se dizer assim, que se vestem daquelas fantasias e usam chicote para praticar o sadomismo, eu não sei dizer, a pessoa que sodomita, que gosta de dor, vamos dizer assim, a pessoa que gosta da dor na hora do prazer, vamos se dizer assim. Então, olha só, irmãos, a visão que o Senhor me deu. A visão que o Senhor me deu foi que eu estava enxergando ali, aquela mulher de peças íntimas. Veja bem agora, a irmã dizendo também que ela se deparou com pessoas que na verdade estavam com peças íntimas. O que a gente entende com isso? Que há uma prática imoral, uma prática sensual, sexualizada, vamos dizer assim, de que essa mulher está praticando, mas por causa dessa prática que ela está praticando, os demônios estão resistindo a essa mulher. Estão resistindo. Olha só, ela vai continuar o relato. Veja bem. Gente, eu não vou falar. Eu consegui ver como que eram as pessoas, mas eu não vou falar aqui para evitar constrangimento. Mas eu entendi aqueles 3 demônios que vieram ao meu encontro. Eu consegui identificar cada um deles, mas não vou falar aqui porque isso não convém. Tem coisas que nós precisamos usar de sabedoria para mais na frente não nos gerar problemas. Mas eu entendi aqueles 3 espíritos que eu vi, né? Aí disse que eu ia ia debater de frente com eles, e eles tinham, sabe aquelas bolas, tipo aquelas bolas esféricas que tem, tipo uma pontiaguda com a corrente, ele jogava assim em mim, né? Aí disse que vinha pra acertar em mim e algo me empurrava pra trás. Aí disse que quando eu me deparei com eles, eles falavam assim que eu conseguia ouvir assim: ela deve ter acontecido alguma coisa com ela, porque ela tá muito triste, está muito abatida, não sei o que, eles começavam a cochichar. Olha só, pessoal. Qual o entendimento que nós estamos tendo aqui com relação a essa passagem espiritual dessa visão que a nossa irmã Josi teve? Quando a gente vê esses demônios passarem a agredir a irmã com esse chicote, qual é o entendimento que nós estamos tendo? Que há uma determinada mulher. Não é a irmã Josi, pessoal. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Essa espiritualidade, essa revelação que o Senhor teve usando a vida da irmã Josi, mas não é a irmã Josi. Não é a irmã Josi. Vocês estão entendendo? Não é. É uma outra pessoa. É uma outra mulher. Vocês estão entendendo? É uma outra mulher que faz a obra espiritual. A gente não sabe qual é, porque o Senhor não quis revelar. Se o Senhor me revela para mim, como Ele revelou para a irmã Josi, eu não ia omitir nenhuma informação aqui. Doa a quem doer, goste a quem gostar. Eu iria dizer, mas com certeza o Senhor também iria me dar o discernimento de explicar: olha, foram usadas essas pessoas, mas não são essas pessoas que estão nessa prática, ok? Porque, pessoal, a espiritualidade, ela exige muito da gente oração e jejum, consagração e leitura da palavra, para o Espírito de Deus, Ele revelar para a gente exatamente quem é a pessoa, exatamente o que ela está fazendo. Mas como o nosso espírito ainda é tosco, ele é grosso ainda, para receber a mensagem espiritual de Deus para nós,
a gente consegue absorver aquilo em pequenas partes, vamos dizer assim, que o nosso espírito vai entendendo o que o Espírito de Deus vai dizendo. Por quê? Porque o nosso espírito ainda é muito grosso, muito ainda não é tão sensível ainda às emanações do Espírito de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Então essa pessoa que faz a obra espiritual, por ela estar em algum tipo de prática de algum pecado, a gente não sabe qual é, essa pessoa, a unção dela está diminuindo e os demônios estão a resistindo. Nós vamos continuar ouvindo o que mais Deus mostrou para nossa irmã Josi. Quando eu me deparei, fiquei lado a lado com ele e passei tipo zombando de mim. E uma voz falava que eu tinha que ficar calada, né? Quando eu passei deles, a voz dizia assim: agora você pode falar. Quando eu me virava para eles, disse que eu soltava uma rajada de língua estranha e eles ficavam loucos e falavam: ela é aquela que estava lá na casa. Eles ficavam, sabe, eles me reconheciam na hora e disse que eu começava a soltar rajada de glória, de língua estranha e repreender eles. Gente, olha, pensa numa experiência. Aí disse que eu continuei caminhando, né? Continuei a caminhada e entrei, sabe aquelas igrejas que é uma congregaçãozinha pequena? Olha, pessoal, para você ver como que as coisas de Deus são mistérios. Mesmo a pessoa, olha só, mesmo a pessoa não estando, vamos dizer assim, dentro das condições perfeitas, dentro do reino espiritual, vamos dizer assim, ela ainda tem um pouco de autoridade para vencer os inimigos. Olha só, para você ver. Só que exige um esforço maior. E ainda você ainda tem que aturar zombaria desses teus inimigos. Olha só como é forte a revelação. Vamos continuar ouvindo a nossa irmã Josi. Aí disse que eu entrei naquela, aí via as cadeiras de plástico, tudo branca. Vi uma irmã como se ela tivesse na frente do trabalho, ela estava de saia preta e blusa branca. Eu entendi que é como se fosse uma líder do ciclo de oração. E aí disse que eu chegava lá, depois de ter passado por tudo isso, eu cheguei até lá, essa igreja, e entrei. Quando eu cheguei e entrei, eu vi um irmão que estava com terno. Esse irmão eu conheço, que... Olha só, irmãos, o detalhe que a irmã teve da pessoa espiritual, da mulher espiritual que ela teve. E essa mulher espiritual, olha só, ela é uma das pessoas que participa de um círculo de oração. Olha só, ela é uma mulher de que ela participa. Vamos se atentar a esses detalhes. Ela é uma mulher que participa do círculo de oração. Aí, olha só, a pergunta que nós fazemos é: a revelação e a visão que o Senhor nos deu lá no quarto, aonde Ele nos mostrou que a irmã Camila, ela estava deitada numa cama, naquela situação, nós sabemos que a pastora irmã Camila Barros, ela participa de círculo de oração. Ela participa de... Olha só como alguns detalhes estão se encaixando, pessoal. Olha só como é que... Por isso que o Senhor disse que Ele disse que as coisas espirituais, elas vão ser discernidas, elas vão ser entendidas, elas vão ser confirmadas espiritualmente falando. Não é materialmente não, é espiritualmente. Vocês estão entendendo? Só que eu vou continuar a deixar frisado para vocês. Nós não acreditamos
que seja a pastora Camila Barros. Não, ela não. Nós não acreditamos que seja ela essa mulher. Nós acreditamos que é uma outra mulher. Mas que também essa mulher tem um trabalho evangelístico parecido com o trabalho da irmã Camila. Vocês estão entendendo? Isso são informações espirituais que o Senhor está nos revelando hoje. Nós não sabemos quando é que Ele vai fazer a obra dele, mas Ele deixou bem claro para mim, Ele tem pressa em consertar essa situação. Então, meus amados, eu não sei o que realmente está acontecendo por trás disso e por que tudo isso. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Vamos continuar a ouvir esses detalhes da mensagem espiritual que o Senhor passou para a irmã Josi. Ele era lá da outra cidade que eu morava, aqui no estado de São Paulo. E aí, disse que eu entrei nessa igreja. E aí eu ouvi a voz dizendo assim: você não vai pregar, você vai descansar. Aí disse que eu entrei numa porta de um quarto. Só que ali o quarto era de solteiro. Olha só, pessoal. Preste atenção. Com a visão, mais um detalhe. Olha só, mais um detalhe. Lá atrás da minha visão, os irmãos vão ver. Qual foi a visão que o Senhor me deu? Eu entrava dentro de uma casa, e dentro desta casa, eu entrava dentro de um quarto. Aonde eu encontrava a mulher. Estão entendendo agora as coisas se batendo? Os irmãos estão entendendo agora as coisas se confirmando espiritualmente falando? Se os irmãos quiserem depois, as irmãs quiserem, vamos ver como é que foi o que Deus revelou. Então vamos ver o que Deus revelou e vamos fazer uma comparação. Os irmãos podem fazer também os seus entendimentos. Às vezes o Espírito Santo pode revelar para os irmãos algo que às vezes a gente não está conseguindo captar agora, no momento. Mas essa é a mensagem que o Espírito Santo tem nos revelado através do entendimento da visão que ele passou para a irmã Josi e para nós, hoje pela manhã. Aí disse que automaticamente eu falava assim: não, mas aqui não é o meu quarto. Aí esse irmão que eu falei que eu conheço ele pegava aqui, mas não falava nada, né? Aí me guiava pro outro quarto, onde tem uma cama de casal. E aqui em casa são 2 quartos. Tem o quarto das meninas e tem o meu quarto. Aí esse irmão não falava nada, mas aí ele me empurrava assim e botava de frente com o quarto de casal. Quando eu chegava de frente com o quarto de casal, algo puxava a coberta da cama e eu conseguia. Eu reconheci algo, puxava assim o tecido, a coberta, e deixava o colchão descoberto, e automaticamente eu entendia que era a minha casa e o meu quarto. E aí eu acordei. Por isso que eu falo que eu não estava totalmente dormindo, simplesmente foi uma visão a qual o Senhor me permitiu ver. E sobre a interpretação de tudo isso que eu falei, eu entendi o seguinte, que eu estaria um dia aqui nessa plataforma reagindo às heresias. Por quê? Porque me chamavam para mim ir pregar no lugar, né? E eu via muita gente com a Bíblia aberta. Então aqui na plataforma tem muita gente dando ensinamento, muita gente falando que pregando a palavra. Tá lotado, né? Então eu entendi que essas Bíblias abertas seria aqui a plataforma. Já as casas que estavam sem coberta, sem cobertura e sem móvel, e as pessoas estavam lá, são os espectadores que estão por trás assistindo o nosso trabalho e necessitado de alimento. Muitos precisam ser libertos, né, pela verdadeira mensagem.
Isso foi o que eu entendi. E sobre eu ter me deparado com aquelas 3 criaturas, são os levantes, as retaliações do adversário que vai vir sobre nós, porque nós estamos fazendo um trabalho do reino. Nós estamos mexendo com o reino das trevas. Não estamos mexendo com qualquer coisa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potências. Então, meus irmãos amados, tá aí para a gente ver Deus com seus mistérios, mas que toda a honra, que toda a glória, que todo louvor, meus amados, seja somente para o nosso Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Divino Espírito Santo. Irmãos, nós cremos que essas experiências espirituais que passamos é Deus desejando realizar um conserto na vida de alguém. Não que nós venhamos atacar esta pessoa, mas que o Senhor, Ele venha querer a consertar o que se encontra de errado na vida dessa pessoa que a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe quem é, sabe quando foi e o porquê foi. E para o Senhor estar trazendo à tona essas coisas para a gente, é porque Ele tem um propósito nessa situação. Então, meus irmãos, fica aí a mensagem. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Abençoe poderosamente o final de semana de vocês, tá bom? E que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Porque sem a misericórdia do Senhor, meus irmãos, estamos todos nós destruídos e fracassados. Essa que é a grande verdade. Então, se você recebeu também por alguns dias atrás alguma revelação de Deus que bate algumas coisas com relação a essas duas visões, da minha que o Senhor deu e com a irmã também, irmãos, então compartilhe, porque tudo é para a honra, para a glória e para o Senhor. Em nome do Senhor, Deus Pai o Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, e em nome e no poder do nosso Senhor Espírito Santo. Fiquem com Deus, um abraço e bom final de semana.